Oi pessoal da Rede Emancipa, alunos e professores, tudo bom? Meu nome é Emílio Fraia, sou escritor, editor de literatura. É um grande prazer falar com vocês, conversar um pouquinho sobre um livro que eu adoro, um romance chamado A Invenção de Morel, do escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Eu tenho aqui comigo uma edição de 2006 desse livro, publicada pela editora Kozak Naif. Acho que é possível encontrar em sebos ainda essa edição. E mais recentemente, em 2014, num projeto da Editora Globo de reunir toda a obra do Bioy Casares, esse é o primeiro tomo das obras completas, onde você pode encontrar esse livro, A Invenção de Morel, que foi o primeiro romance publicado pelo Bioy em 1940. Ele já tinha publicado alguns outros livros antes, mas que depois ele renegou. Esse se tornou mesmo o marco inicial das publicações dele em 1940. O Adolfo Bioy Casares, ele nasceu em Buenos Aires em 1914 e morreu em Buenos Aires também em 1999. E ele, a trajetória dele ficou muito marcada pela relação que ele teve com um outro escritor argentino chamado Jorge Luis Borges, que talvez seja o escritor argentino, sul-americano, latino-americano mais lido e com maior prestígio mundial. E isso fez com que o Adolfo Bioy Casares ficasse um pouquinho à sombra do Borges na sua carreira, na sua trajetória. Mas o Bioy Casares sempre foi um autor também muito respeitado, ganhou o Prêmio Cervantes em 1990, e essa relação com o Borges, eles escreveram livros juntos e também nesse momento, que é o momento em que ele escreve A Invenção de Morel, eles organizaram uma antologia chamada Antologia da Literatura Fantástica. O Jorge Luis Borges, o Adolfo Bioy Casares e a Silvina Ocampo, que era mulher do Adolfo Bioy Casares, os três organizam esse livro que reúne narrativas, contos que eles gostavam muito. E eu estou contando isso porque nesse livro você consegue perceber um pouco o gosto do Bioy Casares, o gosto desse grupo de escritores nesse momento da Argentina por narrativas de aventura, narrativas fantásticas, de ficção científica, contos policiais. Esse é o tipo de literatura que agradava a esses autores. E A Invenção de Morel é um livro muito devedor dessas leituras desses autores, né? A gente pode dizer que A Invenção de Morel é uma narrativa de aventura, é um livro de ficção científica. Inclusive, uma série que ficou muito famosa, chamada Lost, vocês já devem ter ouvido falar, ela tem como premissa e inspiração A Invenção de Morel, esse romance do Adolfo Bioy Casares. E é um livro até muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo, de isolamento, de pandemia, porque o personagem principal do livro, o narrador do livro, o protagonista, ele é um fugitivo político, está fugindo da polícia e se refugia numa ilha deserta do Pacífico. Então, primeiro tem essa coisa do isolamento e depois ele se isola nesse lugar porque ele está sendo perseguido e parece que é o único lugar do mundo que ele pode ir, que as pessoas não irão lá procurá-lo, porque essa ilha foi vitimada por uma epidemia que matou todas as pessoas que chegaram até lá. Então, é um livro também sobre uma epidemia, sobre uma pandemia, vamos dizer assim. Então, ele se refugia, esse personagem, nessa ilha, e ele começa a perceber, ele começa a explorar a ilha e perceber que tem algumas edificações vazias, casas vazias, e ele percebe que essa ilha, em alguns momentos, parece habitada. E ele sempre, quando percebe algum tipo de movimentação humana na ilha, ele foge. E ele fica observando de longe para ver quem são essas pessoas que estão na ilha. E ele vê um grupo de pessoas que todos os dias aparecem na ilha, passeiam pela ilha, conversam, ligam uma vitrola, ficam à beira de uma piscina, que é uma piscina que está abandonada. E entre essas pessoas existe uma mulher, que ele vai descobrir que se chama Faustine, e pela qual ele começa a se apaixonar. Ele vê todos os dias, no fim da tarde, essa mulher se aproximando das pedras e olhando o mar. Ele tenta em alguns momentos se aproximar dessas pessoas até, ele tem muito medo porque ele é um fugitivo, as pessoas podem denunciá-lo. Só que ele começa a perceber que essas pessoas não enxergam ele, não veem ele. E ele começa a chegar um pouco cada vez mais perto
até o ponto em que ele percebe que essas pessoas não enxergam ele porque todas as pessoas estão mortas e elas são apenas imagens das pessoas que foram essa expedição, esses homens e mulheres que estiveram na ilha em algum momento. Eles não estão mais lá, só que eles continuam todos os dias a repetir todos os gestos e passeios pela ilha e atividades pela ilha que eles fizeram quando estiveram na ilha. E ele vai descobrir, ele começa a investigar essas edificações vazias da ilha e vai descobrir que tem algumas máquinas estranhas na ilha. Tem registros do que aconteceu. E ele percebe que essas pessoas estiveram na ilha com esse tal Morel, a invenção de Morel do título. E o Morel, ele inventou uma máquina que conseguia capturar todas as imagens, todos os sons dessas pessoas, como uma espécie de holograma, e que essas pessoas ficariam ali sendo reproduzidas e como se fosse um cinema, elas ficam sendo projetadas eternamente e refazendo tudo que elas fizeram. E ele descobre que, na verdade, essa máquina é que ocasionou esse mal, essa espécie de epidemia na ilha. E nesse momento, essa narrativa, que é uma narrativa de ficção científica, ela começa a se transformar num livro, num romance de amor, porque ele se apaixona pela Faustina, essa mulher que ele vê todos os dias. Ele decide ele mesmo se filmar com a máquina que ele descobre nessas casas vazias, nesses lugares, nesse porão onde ele descobre essa máquina. Ele decide ele mesmo se filmar ao lado da imagem da Faustina, dessa mulher. Então ele faz uma espécie de coreografia que todos os movimentos deles estejam de acordo com os movimentos gravados dela, só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele começa a morrer também, porque a máquina e uma espécie de radiação da máquina faz com que ele seja acometido desse mal. Então ele vai morrendo aos poucos, mas ao mesmo tempo deixando essa imagem dele gravada para sempre, como se estivesse em contato com essa mulher. É um romance lindíssimo, belíssimo, muito bem escrito, muito elegante, uma prosa muito clara, muito concisa. Eu sempre fui muito fascinado por esse livro. Tem uma espécie de classicismo na condução da narrativa. É um livro muito simples e muito saboroso de ler. E tem um prefácio muito famoso do Jorge Luis Borges, que é esse amigo do Adolfo Bioy Casares, que ele diz o seguinte sobre o livro do Bioy Casares, sobre esse romance. Discuti com o autor os pormenores da trama e a reli. Não me parece uma imprecisão ou uma hipérbole qualificá-la de perfeita. Então, é um dos maiores autores argentinos, falando de outro imenso autor argentino e chamando este livro, A Invenção de Morel, de um livro perfeito. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês leiam. Desejo a todos tranquilidade nesse momento e um grande abraço. Até a próxima.